Olá, estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o nosso podcast de futebol no YouTube. O Comendo a Bola tem o apoio da FibraTour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina, onde você consegue até 30% de redução nos custos no pacote corporativo. Hoje aqui no Comendo a Bola com o glorioso professor Carlos Eduardo Falkowski, Tudo bem. Rodrigo Titerix, o presidente, e o nosso convidado, Renato Igor. Agora sim, Renato Igor, ele que é jornalista da NSC e veio bater um papo bacana aí com a gente. E eu já passo a bola aí para o pessoal trocar passes na mesa. Tudo bem, então prazer. Já de antemão agradecer o Renato, né? E, enfim, acho que serão bons minutos de papo sobre futebol e outros assuntos afins. Na verdade, a ideia de trazer o Renato aqui, o convite que foi feito a ele, né? Agradecer novamente a disponibilidade, sair da agenda, né? Complexa, cheia de meios de comunicação, escrito, falado, televisado, aquela coisa, né? Tem horários. Fora as outras atividades que ele diz que faz, tipo que surfa, Contou uma lorota aí antes do programa, que pega onda e toca, tá na bateria. Então vamos nessas aí, nós vamos conversar no meio do caminho, né? Vai ser interessante, né? Construir essa história, né? O Renato hoje é um jornalista comentarista, né? De assuntos da atualidade, super bem conceituado em Santa Catarina, principalmente, né, no nosso meio aqui. Eu diria que é uma das grandes cabeças pensantes do estado de Santa Catarina. Espetáculo. Espalha que me serve. Espalha que me serve, né? E então, assim, vai contar, né? Veio pra cá na década de 90, trabalhou com esporte, não me lembro se lá também, acho que sim, né? Sim. E aí depois pra cá também, então deve ter algumas histórias de vestiário, deve ter entrado em algum vestiário. Lá, quando tu fala lá, tu tá querendo dizer Rio Grande do Sul. Lá do lado da Madre. Pra baixo de Palhoça. Pra baixo da Palhoça. Baixo, ele me disse assim, ó, essa semana não dá pra ir gravar porque eu vim aqui pra baixo da Palhoça. Ele mesmo falou pra mim, tá onde? Tô em Xangri-Lá. Pô, é bem pra lá da Palhoça, né? E aí, Renato? Pessoal, obrigado aí pelo convite. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês, bater um papo aí sobre rádio, sobre futebol, sobre curiosidades, sobre bastidores, enfim, desejar sucesso pra vocês aqui no podcast. Obrigado. Estou à disposição de vocês. Legal. Pode perguntar o que vocês quiserem. Quer dar um relato da tua carreira, Renato, assim, Como rapidamente? é que veio parar em Santa Catarina? Como é que começou lá no Rio Grande do Sul? Pra quem não te acompanha não te acompanhou no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina, né? A parte esportiva. Eu te lembro como era. Tu era repórter de campo. Sim. Enfim, se tu conseguir dar um relato breve aí, acho depois que a gente vai explorando. Tá, legal. Não, é legal. Seguinte, primeiro é interessante, né? Por que eu fui parar no jornalismo e a gente vai entender por que eu fui parar em Santa Catarina. Sim. É engraçado porque eu procurei o curso de jornalismo, me formei na FAMECOS, lá na PUC, em Porto Alegre, em função do esporte. Eu sonhava com esporte, eu sou torcedor do Inter de Porto Alegre, meu pai foi conselheiro do Inter, e vivi frequentando o Beira-Rio, não peguei a época dos eucaliptos, mas peguei a época do Beira-Rio, e como torcedor foi um período de muito sofrimento. Tu tem quantos anos, Renato? Só pra eu tenho situar. 48. Então assim, ó, eu não peguei Os anos 70. com maturidade os anos 70, não peguei. Então, o primeiro título, digamos assim, maior que eu fui comemorar foi em 92. Copa do Brasil. Que foi a Copa do Brasil, em Contra cima do o Fluminense. aquele pênalti no Pinga. Nós vamos ter um quadro VAR Retrô, que é um Será quadro que nós listado. analisaremos esse lance. Exato. Alguns gauchões eu me lembro de vitória, mas assim, o problema é que justamente na minha adolescência foi o momento glorioso do Grêmio. O problema era na zenha, né? E aí depois eu trabalhei, inclusive, na Rádio Bandeirantes em Porto Alegre, no momento bom do Grêmio também. Aquela fase boa do Filipão e tal. Então foi um período duro. Mas assim, eu sempre gostei muito de rádio, acompanhei muito rádio no Rio Grande do Sul. Aquela história, no Rio Grande do Sul se fala que o gaúcho não vive sem rádio. Então, um período pré-rede social, pré-internet, TV a cabo, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem que as pessoas se informavam através do rádio, da TV e do jornal. Revista, outdoor, e acabou. Tu deve ter... Período que nós vivemos também, né? Nós todos vivemos 50 anos, eu vou fazer 50, o Falcão já vai fazer 50, tu tens 48, é o nosso período. Tu deves ter acompanhado o Jaime Kopstein. Claro, Né? claro. Um ícone do rádio gaúcho. Maravilhoso. E era interessante porque
a Rádio Gaúcha sempre teve uma programação com muito destaque no futebol, né? Nos esportes em geral, mas sobretudo no futebol. No Rio Grande do Sul, de fato, se vive muito, né, a questão do futebol. E no programa dele era proibido falar de futebol. Exatamente. Ele atendia ligações, né? Então, quando o cara começava a falar em futebol, ele cortava o cara no ar. Aliás, tem nessa história do futebol ganhar cada vez mais espaço hoje no rádio do Rio Grande do Sul, né? Hoje o rádio, o futebol tem mais... Na Rádio Gaúcha, inclusive, de Porto Alegre, abriu mais espaço ainda para o futebol do que havia anteriormente. O programa, talvez o programa mais antigo do rádio brasileiro, é o Sala de Redação. Se eu não estou enganado, eles ampliaram o horário. Sim. Agora, do meio-dia às 2h. Eu acho que é um pouco... Sempre foi da 1h às 2h. Eu acho que é 1h30 agora. Salve Eu engano. acho até que vai a 2 horas. Chega a 2? Eu acho que, Não, e aí tem um que detalhe termina às interessante. 3 horas. Enfim, comecei a trabalhar, e já, o Jaime Copes já tinha uma idade bastante avançada. Sim. E quando saiu o Jaime Copes da começou programação... na... Eu comecei... vou falar que eu comecei na Gaúcha, né? Trabalhei 1 ano na Gaúcha, depois fui pra Rádio Bandeirantes. Mas essa questão de rádio é interessante, porque quando o Jaime saiu, depois de décadas no ar, anos no ar, entrou o esporte. E é um colega meu, um amigo meu que trabalha no rádio lá ainda, que é o Rafael Collin, que apresenta, que é comentarista. Então ele faz um programa de futebol, cara, da meia-noite, sei lá, às 4h. Isso. Hoje ainda, né? Então ele não para nunca, né? Não para nunca. E fica atendendo ligações e tem uma interatividade legal. E entrevistas mais longas e tal, né? Mas assim, só retomando aqui a história do por que eu vim para aqui, que eu acho que é importante contextualizar. Eu escutava muito rádio. E aí, eu acho que isso foi em 91. Será que foi isso? 91? 91, 94, sei lá, não sei, foi por aí. Aí a Rádio Gaúcha fez um programa, fez um concurso chamado Narrador do Futuro. Olha que legal. E eu me inscrevi. E aí avancei. Fui para... Não ganhei, mas eu cheguei lá na final. Cabeças. Cheguei na final. Quem ganhou foi o Roberto Carletti, que eu não sei onde é que anda hoje. Péssimo, esse é fraco. Esse é fraco. Ele acompanhou a crônica gaúcha, pode... Ele até apareceu alguma grande promessa e tal, mas acabou não vingando. Ele é tipo aquele cara do Cruzeiro que botava a bola na cabeça, tu lembra? Foquinha. Apareceu, tinha um vozeirão, mas acabou não emplacando, assim, né? Não emplacando. Um golfinho que apareceu uma vez, fez e foi embora. Enfim, e aquilo ali, cara, provocou um encantamento porque eu fui dar entrevista na rádio, no programa do Pedro Ernesto Zenardim, que era Domingo Sport Show, domingo de manhã, Domingo Sport Show, levei meu pai, meu tio já falecido. Então tem aquele encantamento. Narrei um jogo no Beira-Rio, veicular depois a gravação do jogo em algum horário. Então isso foi muito legal. E aquele encantamento me levou para o jornalismo. E através do jornalismo, eu entrei no esporte, no jornalismo, pelo esporte. E depois eu fui saindo porque não fazia mais sentido para mim. Seguir dentro da minha estratégia, no plano de carreira, assim, não gostaria de continuar mais no esporte. Mas eu vim parar em Santa Catarina por causa da minha esposa, que o Rodrigo conhece, porque os nossos filhos estudam juntos. Os dois, né? Começaram estudando juntos. Exatamente. Depois, agora... Daí, quando nós tivemos mais... Depois, nós temos filhos novamente. O Bernardo nasceu em janeiro, a minha filha nasce em fevereiro. E volta os dois a estudar juntos. Os dois mais velhos estudaram juntos e os dois mais novos estudam juntos de novo. Então, a minha esposa... Eu trabalhava na Bandeirantes em Porto Alegre. E aí, essas coisas da vida, assim, eu conheci numa festa no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Estava trabalhando lá. Conheci minha esposa, minha namorada na época. Mas ela morava aqui. E aí pintou a oportunidade, a RBS estava lançando uma rádio em Santa Catarina e queria gente com algum tipo de experiência, que era a rádio CBN Diário, hoje é a CBN Floripa. Diário. Então a CBN Floripa, ela é de março de 96 e eu cheguei em agosto de 96. Então eu tenho 99% da história da CBN, isso me orgulha bastante, né? Legal. Então eu cheguei aqui em Floripa em função dela. Não foi pela praia, não foi pela Joaca. Foi pelo amor. Foi pelo amor. Porra, essa declaração, a hora que a Dani viu no YouTube, ela vai assim, ó... Tem alvará para várias batucadas na coluninha. Boa. A CBN é CBN Diário, né? Agora, ela era Diário da Manhã. Isso que eu ia falar. Ela era Diário da Manhã, foi CBN Diário.
E agora, para ficar mais envelopada no padrão FM, CBN, Que rede agora, a partir no dia... Na madrugada do dia 17 de janeiro, saiu do ar o 740M. Fica só o 90.3 FM. Que agora está com sinal bom. Olha como o participante está antenado com as informações, cara. Então, mas os 740, eu ouvia criança aqui em Florianópolis. Sim. E tive passagens, né? Fazia ligações, aquela coisa passava toda. trote. Agora, esse é um negócio de todos nós aqui, né? Que amamos rádio, né? Nós somos quem já trabalhou e tal, mas antes de trabalhar, a gente sempre foi muito ouvinte. Ouvia, né? exato. E quem gosta e ligava, e tu tem o cara que tu gosta mais, o apresentador, o locutor que tu gosta mais, e tu ligava, e tu interagia, isso é muito legal. E o futebol no rádio, né? O futebol no rádio sempre foi muito rádio. rádio, né? Sempre. Isso aqui pra mim também o sonho. Cara, eu enchi o saco também, ligava, falava, gostava de falar, dei um pouco entrevista pra esse homem aqui também na CBN sobre vários assuntos. Muito. E, pô, isso aqui é uma realização de sonho também, poder estar discutindo futebol com dois amigos e ter amigos, assim, sendo convidados para participar, para conversar, amigos, né? Recebendo amigos, né? Mas aí, Renato, tu ficou na parte esportiva já aqui em Floripa. Entrou direto no esporte aqui. Qual era a tua função? Cara, eu como tudo, assim... Tava começando, fazia de tudo, né? O cara faz de tudo, né? Basicamente, o cara começa na produção, né? Na produção, para quem não sabe, produção é o cara que marca entrevista, é o cara que bota o programa no ar, que liga para os entrevistados, que agenda o programa do dia seguinte, que controla o tempo das entrevistas, encerra, intervalo, que ajuda, que auxilia quem está no ar, o apresentador. Então eu comecei na produção e logo passei para a reportagem. A reportagem foi um baita aprendizado porque a reportagem eu fui conhecer Florianópolis, né, cara? Porra, então isso aí foi um espetáculo, né? A gente dirigiu o carro. Na Rádio Não tinha motorista? Não, na Rádio Gaúcha eu trabalhei lá na Rádio Gaúcha um ano no jornalismo. Na Gaúcha eu não fiz futebol. Na Gaúcha eu só fiz jornalismo. Fui fazer futebol na Bandeirantes depois. Na Gaúcha tinha motorista, outra estrutura. Cara, na CBN, tu passa por muita história inusitada, porque vai pra lá, não sei o que, mas vai pra lá, o ouvinte não quer saber se tu... E não tinha GPS na época, né? Cara, não tinha GPS e tu tem que estacionar o carro, a notícia... Cara, tem tudo isso. Eu não quero levar uma multa também, porque depois, sabe, tem isso. Alguém vai me encher o saco. Então... Tem alguma passagem dessa época aí? Muitas, cara. Muitas. Uma vez teve um colega teu... Meu? Colega teu advogado. Depois eu fui conhecer... Me esqueci o nome agora, que eu sou esquecido. Mas um colega teu, um cara bacana, mas na época ele não gostou muito da história. Uma época eu tava chovendo. E aí eu tava, sei lá, por algum motivo desci atrasado, por alguma pauta, enfim. Ou tinha que chegar rápido em algum lugar. E aí o trânsito na descida do Morro da Cruz, ali no Tropicana, que tu conhece bem, Sim. Ali na Tropicana... Baita assadinho de fim de semana. Havia uma época que... Era mão dupla? Era mão dupla. Naquela que descia do lado esquerdo dela? Não a que descia da direita, da esquerda. Era mão dupla ali. Aí o que aconteceu, cara? Eu tava descendo ali, num golzinho da CBN, tava chovendo, tava subindo o carro, eu botei no pé no freio, acho que eu tava um pouquinho mais acima da velocidade, e não parou. Cara, e o carro foi em câmera lenta, assim, eu vi, era um carro, esses carros de advogado, né? Esse carro sofisticado aí, né? Aí é um carro robusto, né? Cara, pegou bem na lata, mas ele foi em câmera lenta, assim. E o cara não tem nada que fazer nessa hora. O cara é o passageiro. Cara, o meu carro tava ainda assim, deslizando, assim, bateu bem na porta do cara. Pai, o cara ficou indignado, cara, um advogado. Aí... Cara, eu desci do carro. Desculpa. Não, desculpa, não, nós vamos pra delegacia e tal, não sei o que e tal. Eu falei, desculpa, não, eu não vou pra lugar nenhum, cara. Agora tu vai ligar lá liga pro administrativo, que a partir de agora tu vai resolver com eles lá em cima, lá, tá? Que eu tenho que correr por uma pauta e tal, aí... Abandonar seu acidente. Mas enfim, foi tudo resolvido. Eu só sou o piloto. Só sou o piloto. Aliás, esse cara, eu me esqueci, um cara super legal, me esqueci o nome. Tu vai saber, Rodrigo, vou falar agora uma referência, tu vai saber. Depois eu revi ele, depois comentei do caso, um cara super gente fina. O filho dele... Cara, eu tava no apartamento de um amigo meu no Santinho, na Praia do Santinho, no condomínio lá no Santinho. E aí, cara, eu tô voltando do mar. História então, do mar. Olha só, essas coisas são interessantes, cara. Aí eu tô voltando do mar e aí escuto um guri na varanda, assim, tocar violão. Cantando muito, com alma, assim, sabe? Assim, mas esse guri é bom, pô. Um menino, assim, um adolescente, assim, um guri bom.
Aí eu comentei com o cara, mas eu conheço esse cara, eu não tinha associado o cara. Eu falei na hora assim, é teu filho? Assim, viu? Meus parabéns, cara, o guri canta muito, pô. Cara, passaram 6 meses, o guri tava no The Voice. Ah, o filho do Ferrari. É esse aí, é o Ferrari. Então um abraço pro Ferrari, deve estar nos acompanhando. Rodrigo Ferrari aqui. formou comigo. Desculpa o acidente aquela vez. Só Tá? Se formou comigo na faculdade. Pois é, eu sabia que tu conhecia ele. Então foi isso, cara. Aí eu falei com eles, pô, já tinha falado com ele, acho que outra vez, tal, do acidente, enfim. E aí eu falei, pô, meus parabéns, que o teu guri canta muito. Aí ele foi pra final, inclusive, eu acho, semifinal do The Voice Kids, né? Canta pra cacete, filho dele, cara. Muito bonito, cara. E escuta, mas a parte do futebol, que eu fiquei em dúvida aqui, vocês, não sei se era tu ou outro integrante da equipe, o jogo do Figueira e no Avaí no interior, vocês iam dirigindo a Laje, Chapecó, e como é que era isso, cara? Às vezes sim, às vezes não, cara. Eu fiz muito jogo, o Rodrigo, vocês conhecem também. Pô, foi muito legal. A gente trabalhava numa equipe muito forte da CBN. Época era... Pô, Sérgio Murilo, Polidori Júnior. Sim, segue. Que mais? Cara, o Paulo Branco depois. Cara, de muita gente. O Fernando Linhares. Olha só. Fernando Linhares naquela época. Miguel Livramento, JB Teles. Só cara, feras, né? Roberto bem depois, né? Bem depois, mas as figuras que fazem parte da história do rádio de Santa Catarina, né? Claro. Que Tu chegou aqui, Murilo José ainda trabalhava? Mas não, da camisa amarela? Não, mas o Carlos Eduardo Lino, sim, né? trabalhamos junto muitas vezes. Deixa o convidado contar a historinha, presida. Mas assim, ó, então nessas viagens, muitas vezes eu me lembro do Sérgio Murilo dirigir e tal. Olha aí, cara. Assim, várias vezes. Vocês trocavam, às vezes? Às vezes trocava. Eu não gostava de dirigir, cara. Eu não gostava. Os caras dirigiam bem. Eu não gostava de dirigir. Melhor, né? Hã? Melhor. Mas eu acho até que tu imagina. Às vezes é um motorista, assim, mas depende das fases da empresa. Os jogos de meio de semana à noite, cara, e a jornada, cara, vocês ficavam até 1 da manhã. Tu imagina botar um repórter voltar na estrada, cara. Loucura, hein? Ô, Rodrigo, assim, é um milagre, cara, não ter acontecido uma tragédia com tanto colega radialista assim. Olha, cara. Que loucura. Cara, eu devo ter trabalhado no esporte uns 10 anos, assim. Bastante tempo, cara. Cara, mas assim, ó, é muito cansativo, cara. Imagina. Cara, a rotina, a coisa assim que... Um dos motivos nos quais, assim, que me fez afastar, porque o cara vai crescendo, tu vai... Enfim, mulher e filhos, enfim... Aquela coisa assim, cara, tem que ser muito apaixonado, cara. Por isso, assim, meus parabéns a todos os colegas, porque assim, cara, eu cansei de não... Agora, né, estamos aí em meio ao... Enfim, você pega aí o campeonato catarinense, que acontece, né? Ele começa na alta temporada de verão, né? Sim. Cara, eu cansei num domingo de sol, tu ir pra Jaraguá, né? E faz um calor de Jaraguá. Vai pra Criciúma. Cara, tu sai, essas jornadas esportivas... Que começam a 1 da tarde. Mano, tu sai pra viagem 7h30, 8 horas da manhã e chega em casa 11 horas da noite. Sim. Cara. 8 horas da noite, cara. Sim. Então, assim, tu chega destruído. Sim. Aí, no outro dia, eu apresentava as janelas da CBN. Aí tinha que negociar com o Casalberto Ferreira, nosso coordenador, que foi coordenador de comunicação até pouco tempo no Avaí. Tinha que negociar. Pô, Casalberto, chegamos aqui 3 da manhã, pô. Me libera amanhã de manhã. Chega às 9. Porra, em vez de chegar às 6, chega às 9. Era assim, não, cara. eu sempre pensava isso, assim, cara. Meu Deus, os horários malucos, jogo aqueles 9h45 da noite, pô, já acabava, a gente ficava escutando. Se o teu time ganhasse, ficava escutando e aí terminava 1 da manhã, às vezes, a jornada. Claro, a equipe do estádio já estava liberada, né? Posso contar uma fofoca de um colega? E vou citar o nome porque eu amo de paixão, pela história que tem, o respeito que eu tenho pelas pessoas. Mas vou falar uma sacanagem aqui, tá, o Roberto Alves? Azar. Vou falar uma coisa aqui, tá? Um dia ele vem aqui se defender dessa Vai ter direito de resposta. Cara, o Roberto é maravilhoso pela história dele e a gente tem que respeitar demais, né? Sim. Com certeza. O Roberto é mão de vaca do cacete, né? O Roberto é um baita mão de vaca, né, cara? O Roberto é pão duro pra cacete, né? Então, tu sabe o seguinte, cara, o cara ganha uma jornada, o cara ganha uma diária pra viajar, que é uma diária modesta, né? Pro cara fazer uma refeição, para o cara ter uma janta digna, né? Uma refeição digna durante a viagem, durante a jornada. Tá bem. Cara, era muito comum, então vamos pegar assim, quando tem que passar pelo trecho norte da BR-101, a gente tá falando de Joinville, a gente tá falando de Jaraguá. Parar no Sinuelo. Parar no Sinuelo, ou às vezes um pouquinho depois. Uma vez a gente parou, tem 2 histórias, inclusive. Uma vez a gente parou ali no Balneário Camboriú, tinha uma pizzaria, uma que é toda coloridinha ali, com da Itália e tal ali, né? Faz anos isso, né? Aquelas da época que a pizzaria, churrascaria, tudo junto e tal, né? O Roberto, todo mundo, depois de ter trabalhado o dia inteiro, né? Um negócio moído, cansado. Cara. Fome, cara. Cansado, né? Pô, em pé, no sol, enfim.
Cara, a turma toma uma gelada, a turma vai comer um churrasco, uma pizza, um negócio lá e tal. Ok, Roberto pediu Sanduíche. um sanduichinho. Sanduichinho. Não vou jantar. Um sanduichinho, não sei o que e tal. Tá bom, e a turma, cerveja, comida, churrasco, pizza, não sei mais o que e tal. Não era incomum você estar num restaurante no interior. Isso no Rio Grande do Sul acontece demais também com os caras, com as figuras do rádio, do Rio Grande do Sul, da TV, e aqui em Santa Catarina também. Não era incomum o seguinte, tu tá lá num lugar, pô, os caras te reconhecem da TV e tal, o dono do restaurante chega e diz, opa, não, mas pelo amor de Deus, mas pra mim é uma honra receber vocês e tal. Claro. Então, tava tudo transcorrendo normalmente, o pessoal jantando e tal, numa boa, o Roberto comeu um sanduichinho dele lá, turma comendo churrasco, bebida e tal. Chega na hora de pagar a conta, pede-se a conta, e aí chega o proprietário e informa justamente isso. Ele diz, não, pra mim é uma honra receber vocês. Eis que levanta o Roberto Alves e diz o seguinte, mas só agora que tu avisa? É isso? Só agora que tu avisa? Se eu soubesse, eu teria pedido. É demais, né? Mas ele vai se defender aqui, mano. Não, vamos lembrar essa história quando o Roberto Alves estiver aqui. E na reportagem de campo, assim, tem os perrengues de fora e dentro. Vestiário, Lauro Búrigo deve ter entrevistado algumas vezes. Várias vezes, cara. O Lauro foi colega dele depois. Depois, né? Isso também, né? Cara, o Lauro, eu vou começar pelo final, assim, o Lauro eu acabei virando amigo dele. Que legal. Até porque você tu verenava nos ingleses. Nos ingleses. Então ele tinha uma pousada lá. E aí eu ia de bike. Eu ia de bike lá e às vezes ficava bebendo com ele, no churrasquinho e tal, né? E eu gostava muito. Mas o Lauro era aquele cara... aquele cara das antigas, assim, eu acho que tem um perfil meio Filipão, assim, na história de que tudo é traíra, né? Tem essa coisa assim de que parece que todo mundo é traíra, assim. Todo mundo tá contra ele. Todo mundo contra ele. Ele tinha essa coisa de... Mania de perseguição. Não, mania de perseguição, cara, exatamente. É isso. Ele era uma figura... de Cocal. Ele falava de Cocal. Mas é uma figura maravilhosa, cara. Cocal do Sul, né? Uma cidade do sul de Santa Catarina. Sim. Ele é nascido lá. Por isso que ele é lá, exato. Não, e ele... Nunca tive perrengue com o Lauro, assim, nunca tive perrengue, cara. Só coisa boa com ele, assim, cara. Não, Renato, se tu teve algum perrengue com alguém do mundo do futebol, acho que é a hora de tu revelar. Tem muita história, cara. Tem muita história. Cara, assim, ó... assim, ó, sabe que uma coisa interessante, assim, eu vou falar assim, ó, algo que hoje me parece completamente superado, é muito raro acontecer. Eu acho que... Por exemplo, uma coisa que eu estranhei muito no início, que é o seguinte, a história do cara ser gaúcho. Né? Isso aí é um negócio que... Infelizmente, né? Cara, no início pegou forte. Hoje eu não sinto nada. Pode ter... Cara, hoje é questão de política. Tu fala alguma coisa... Hoje já é um cataúcho também, né? Enfim, tem 2 filhos manezinhos, enfim. Exatamente. Mas assim, ó, no início, cara, pegava, cara, com um torcedor em especial. Né? Com um torcedor. O coro na arquibancada, né? Cara, isso sim, porque tu vai dizer que não foi pena, vai dizer que não foi impedimento. Aí foi vinha, impedimento. né? Cara, é lamentável. É que nem na polarização da política, cara. É assim, ó, eu sou xingado pelos bolsonaristas e pelos petistas. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, aproveitar esse parênteses. Foi pior a perseguição, o xingamento de um torcedor ou hoje como comentarista dessa torcida política? Cara, vou te dizer que com certeza lá atrás pior. Sabe? Mesmo? Sabe por quê? Me surpreende a resposta. Sabe por quê? Pela falta de maturidade que eu tinha na época. Porque hoje, cara, enfim, tem gente que não gosta do que eu digo, mas assim, ó, cara, quando alguém me xinga, eu sou muito xingado em rede social e tal. Cara, quando alguém me xinga, eu vou no perfil do cara, eu olho assim, na hora assim, eu tenho alguns critérios que eu olho assim, cara, se é isso, se é aquilo... Legal ser xingado por ele. Tá ótimo, tô no caminho certo. Então assim, cara, eu dou risada, eu tô cagando, Foi sabe? perfeito. Tô cagando. Agora, na época, cara, tinha 21 anos, 22, cheguei com 21 anos aqui... Pô, eu me lembro uma vez... Engraçado, né, cara? Tecnicamente, tu mora mais tempo em Santa Catarina do que morou no Rio Grande do Sul. Sim. Mas assim, eu te juro que não é fazer média, cara. Não é fazer média. Mas assim, eu sou colorado, eu não sou Avaí nem Figueirense. Eu tenho simpatia pelos dois. Te juro que não é média mesmo. Cara. Porque o cara tem amizade. Eu tenho amizade nos 2 clubes, enfim... Fui muito feliz assim, nos 2 clubes. Quer ver o sucesso, né? Tu não pode falar dos muito clubes. Isso perto do teu amigo Eduardo Moritz, que ele não vai gostar disso. Pois é, mas assim, cara, sempre fui muito bem tratado, cara, nos 2 clubes, assim. Então,
Eu não faço média, mas assim, curiosamente, cara, o cara que mais me encheu o saco foi o torcedor havaiano. Não sei por quê, cara. Eu ia te perguntar. Não sei por quê, cara. Não sei por quê. Tu chegou a, tipo... Mas não, cara, eu adoro os dois clubes. Tu quer ver? Eu tenho uma pequena história. Não me orgulho antes que alguém faça alguma coisa... Perigo. Não é perigo. A história é a seguinte. O Dolmar Frison, tu deve lembrar. Claro, pô. Então, teve uma partida... Claro. Que, se não me engano, era contra a Ponte Preta. E... Figueirense, Ponte Preta? Figueirense, Ponte Preta, no Scarpelli. E... eu achava que o Domar estava fazendo algumas semanas, alguns comentários não justos. Sobre... Não justos. Pra tu ver como a gente amadurece. Na época eu a gente amadurece também. Então, aí é o seguinte, né? Eu passei perto, ele tava lá mexendo nos cabos, alguma coisa, e eu comecei a dizer alguns elogiá-lo. Impropérios. Claro, normal. E ele se virou e começou a bater boca comigo. Isso é terrível, cara. Eu acho, é a pior coisa que pode acontecer. Eu acho que, assim... Mas não se faz, ele errou. Exato. Não se faz, é que nem rede social, assim. Não, mas se eu sou ele, eu também ia bater boca. Não, mas mas daí tu não termina a discussão, cara. Porque tudo que tu mais queria na época é que ele te respondesse. Exato. Cara. Né? É que nem rede social. Se tu ignora, cara, aí o cara fica... Sabe? Pô, o desprezo. Tudo que ele quer... Quanto mais tu ignorar, mais o cara vai ficar nervoso do outro lado e mais assim, ele vai perder a razão. Se tu der corda, fudeu, cara. Mas é assim, ó, eu, não que como torcedor estava certo, porém eu acho que, como tu falou, ele sendo o profissional da situação, ele Aí como é que terminou essa história? Terminou mandando cada um, mandando o outro pra aquele lugar, eu acho. E aí eu fui embora e as costas... Posso fazer uma pergunta pro Renato em saia justa? Renato trabalhou 10 anos no esporte em Santa Catarina. Então passou em algumas equipes esportivas que foram mudando e tal. Quem foi o melhor narrador pra ti? Naqueles 10 anos. Rádio, né? Faço sim. Cara, o melhor não significa cara, que os demais não sejam bons. Mas que mais assim agradava. Eu vou fazer uma resposta lá Roberto Alves, né? Pra agradar a todos. Mestre Roberto Alves. Pra agradar a todos, né? Assim, cara, do ponto de vista de emoção, de marco histórico e de grito de gol, o Salles Júnior. De contexto, de coordenar, de comandar a jornada, Paulo Branchi. De ter uma visão mais jornalística, de contexto, Paulo Branchi. O Alano era um cara muito técnico também, que eu gostava muito, cara. Um cara muito... uma Falando narração... veio de Tubarão, né? De Tubarão. Ele tá, eu acho que no SBT em São Paulo. Ele chegou a narrar alguns jogos da Bundesliga também. Cara, eu gosto de uma narração sóbria, assim, uma narração sóbria, correta, um cara bem informado, se preparava muito também. Cara, a gente trabalhou com muita gente boa, cara. Então, assim, e hoje? Hoje? Vendo de fora, assim, os narradores esportivos. Mas daí vale TV também? Vale. Eu gosto... esse negócio é que nem rádio de jornalismo, enfim... às vezes a gente comenta um cara e aí o cara diz assim, odeio esse cara. Assim, puta, eu adoro esse cara. Normal. Empatia. Cara, claro, empatia é isso. Tu gosta, sim. por exemplo, eu gosto do... Como é que é? Esse que veio há pouco pra Globo e tal. Vilani? Eu gosto, cara. Vocês não gostam? Detesto. Pois eu gosto, cara. Mas tecnicamente... Por exemplo, mas, assim, eu não acho combinamos. Detesto. O Luiz Carlos Júnior, eu gosto. Eu gosto, tá, do mas eu acho o perfil meio parecido com o Vilani. Tu acha que não? Não sei. Não, eu acho que o Vilani, ele é bom tecnicamente, mas ele é meio repetitivo. Eu acho um pouco chato em alguns momentos. Não gosto mas tem uma técnica boa. Eu não gosto do Milton Leite. Não gosta? Não gosto do Milton Leite. Eu gosto, cara. Já tá veteraninho. Esse daqui a pouco vai encerrar. Aí tu pega... o Galvão, cara, tu pode falar o que quiser. O Kleber Machado é infinitamente inferior ao Luiz Roberto. Na tua opinião. Na minha opinião. Enfim, se fosse tu daria outra, né? Sim, claro. Porque tu usa... falaria, não era eu. Infinitamente é uma palavra forte, né? Eu acho. Eu gosto... Mas ele tá usando a palavra... Eu gosto muito do Luiz Roberto, acho muito bom, cara. Eu acho muito bom. Tirando aquela questão daqueles negros maravilhosos, o resto... O que eu acho, e me parece uma coisa muito comum, o cara que narra, ele fica exposto, né? Total. Ele tá toda hora, então, pô... Cara, quem tá no microfone fica exposto. O cara tá exposto, aí o cara tá ali, porra, aqui, o cara errou aqui, falou isso aqui, mas Eu quero voltar lá atrás. Mas deixa eu pegar um gancho, porque Vilani...
Até com base no nosso primeiro episódio, Renato, não sei se tu teve a oportunidade de assistir, que foi a história do Se futebol não, Nutella. é só ir lá no Com episódio número 1. certeza. Né? Depois, quando ele estiver descansando do surf, que Claro. é um esporte Boa. que cansa. Entre o surf e a aula de bateria. Dá uma olhadinha. A gente fez um debate bem interessante de futebol Nutella e futebol raiz, né? E um dos nossos, como é que a gente diz, espectadores, esse é o termo mais correto para o YouTube e Capelão. A gente ainda não sabe Não qual sabe, é a o gente termo nunca mais sabe. correto. Mas um dos nossos Tá espectadores, aqui um jornalista que pode nos ajudar. o abraço pro Marcos Raciop. YouTubers. Não, YouTubers é o cara que faz, né? O que faz, Isso. não que assiste, né? É. A nossa Enfim, assistência. Audiência, né? Audiência. Audiência. Né? Audiência. Um dos nossos integrantes da audiência, ele citou num dos comentários, ele fez um texto interessante, e ele citou a infantilização da crônica esportiva. E aí ele citou 2 nomes, citou o Thiago Leifert Sim. e citou o Escobar, Alex Escobar. Sim. Eu não sei como é que tu encara isso, eu vou te dar um exemplo que ocorreu. Olha só, curioso. Eu ontem, em casa, faz parte da tua, vamos dizer assim, não sei como é que se divide, mas fui na Globo, na parte do Globo Esporte, na parte nacional. Olha o que aconteceu. Até os 2 aqui eu não comentei. No Bloco Nacional passaram alguns gols do final de semana, né? Ontem foi segunda-feira, a gente tá gravando o programa numa terça. E aí... teve o jogo Sport de Recife Petrolina. Foi 2-0 pro Sport. Mas o lance que mais se destacou foi o famoso gol, aquele que... Como é que eles usam o termo no Globo Esporte, presidente? Me ajuda. Que é aquele gol feito que o cara erra. Tem Quando o cara perde o gol. gol com Tá, não vamos lembrar. inacreditável Futebol Clube. futebol clube. Sim. Então o cara do Sport perdeu um gol feito. Sim. Sabe o que me irritou um pouco? Teve clássico em Recife, Santa Cruz e Náutico. Nem foi citado. Ah, pois é, isso é. Não foi citado, não disse nem, foi 3-3. Quando tu pega algo periférico e tu esquece do fundamental. Eu acho né? que esse tipo de abordagem, ela é, no mínimo, assim, errada. Ela cria um público, uma palavra talvez um pouco forte, mas um pouco abobalhado. Pô, tu exalta um gol. Nada contra o gol perdido. Realmente foi um gol para ser mostrado. Mas tu não mostra os gols do clássico do estádio? Eu acho que tem que ter os dois, cara. Sabe que uma vez eu falei exatamente sobre isso com o diretor da época e tal, e ele me disse o seguinte: o que acontece é o seguinte, cara, hoje os gols, tu tá falando assim, eu sou do tempo também que vamos ver os melhores momentos do Avaí e Figueirense na segunda-feira. Cara, era como se fosse um compacto, né? Era um compacto, porque... o cara queria ver os melhores momentos do jogo. Tá? E o cara tinha tempo pra ver. Não, só que hoje... E só passava ali. Só passava ali Exatamente, essa é a diferença. Hoje o cara acabou o jogo... Cara, a diferença, quer dizer, por que tem esse acabamento diferente? Esse acabamento diferente é o seguinte, cara, porque se tu for mostrar só os gols ali, isso o cara pega no celular. Isso o cara precisa em qualquer lugar. Mas por que o Tadeu Schmidt faz a história dos cavalinhos. Mas é assim, cara, tem gente que espera só pra ver aquele formato. É o Escobar agora que As faz. crianças, enfim, o público mas, assim, cara, é infantil. Claro. É uma pra tu forma de aproximação. É uma forma de linguagem. É. E é um produto diferente. Gostemos ou não, mas é uma formatação diferente daquilo que o YouTube já te entrega, que a internet já te entrega. Porque se bota lá, gol, melhores momentos da Avaí Figueirense, vai parecer melhor depois do jogo. Hoje o cara vê no banheiro, né? Se for manter, por exemplo, uma apresentação de jornal como o Cid Moreira fazia, exato. né? Não vai prevalecer. Talvez o pessoal da década de 40, 50 que tá vivo ainda vai gostar. Mas a nova geração não vai comprar aquilo ali. Vai, né? Eu não discordo de nada que vocês 3 falaram agora, mas eu acho que é um... Calma aí. Momento importante, né? Bem Você importante. não discordou de nada do que nós falamos, o que é uma coisa rara no programa. Nesse último bloco. Só para deixar isso, cara. Porque aqui cada um prevalece, né? As opiniões. Mas assim, eu acho um desfavor ao futebol. Né? Tu tem o maior jogo da rodada e não sei nem citar. Não, mas ele acabou de falar, teria que ter os dois. O futebol mudou. Houve uma falha de edição aí, de concepção do programa. É o futebol Nutella versus o futebol raiz. E o futebol mudou.
O Não, na futebol verdade, mudou. o futebol é isso, mudou. o tempo mudou, a forma de Mas apresentar eu mudou. acho que Então, o embasamento do futebol, Maurício, da importância dos valores do futebol, não precisaria mudar desta forma um pouco radical, na minha opinião. Certo? Falando em futebol no Tele Raiz, aí o Renato falou, ó, frequentava o Beira-Rio e frequentou algum jogo no interior, assistindo o Internacional, que foi um jogo, pô, uma viagem complicada, uma coisa alguma história assim dessa época lá, que era raiz mesmo. De torcedor ou de cronista? Como torcedor, como Os dois, Sabe que é né? diferente, porque eu percebi assim, uma diferença muito, muito forte. E a diferença entre os dois estados? É exatamente isso, assim, que eu percebi uma diferença muito forte, que assim, ó. Santa Catarina é um estado maravilhoso, diferente de todos os demais, né? Porque a capital não é a maior cidade do estado e o interior odeia a capital. Né, Rodrigo? Sim. O interior odeia a capital. Porque faz futebol aqui, cara. Você vai pra Joinville, os caras querem matar. eu quero vai pra Chapecó, os caras querem matar. Eu quero fazer um parênteses. No Rio Grande do Sul não era assim. Não é assim. Até para complementar, nós fizemos uma final de joguinhos abertos em 1989, onde o Florianópolis foi campeão pela primeira vez. Daquela narração do Não, é gol. insuportável, porque ele Pô, fala vez ou outra isso aí. Não, eu quero comentar o seguinte. Narração Nós do ganhamos... onde o conta. Roberto Deixa eu Alves diz que era um cantando, grande né? artilheiro, o maior artilheiro. Eu tenho isso aí, uma hora nós vamos passar aqui. Menos fatos pessoais da vida mas, pessoal. Mas não é é sobre comigo. Lages, É sobre Lages Ok. e inclusive o Roberto na história. Aí nós ganhamos nos pênaltis. E o Pedrinho Schmidt, lembra do Pedrinho Schmidt, repórter, tá na Assembleia agora? Sim, conheço, claro. Assessor do MDB. Exatamente. Ele foi lá e entrevistar o Maneca, que era o treinador da seleção de Blumenau. E aí, Maneca, perdeu nos pênaltis? Pois é, você vê, perdemos nos pênaltis, mas batemos os pênaltis com qualidade, tanto é que trouxemos toda a torcida do ginásio a nosso favor. Nisso, o Roberto pega o microfone e fala, contra a Florianópolis eles torceriam até pra Rússia. É isso aí. Então, essa é uma diferença. Você comentou assim de perrengue. Cara, não lembro de perrengue. Eu fiquei... No futebol, no Rio Grande do Sul, eu trabalhei pouco tempo. Trabalhei um ano só. Sim. Então, cara, quando tu sai da capital, chego acompanhando de uma rádio forte lá do Rio Grande do Sul, embora no rádio lá eu trabalhei na Bandeirantes, que era a segunda ou terceira lá, né? Na Gaúcha eu trabalhei no jornalismo. Mas tu chega... cara, é a capital, são os caras que conhecias, a equipe da Bandeirantes era muito boa, eram os caras que trabalhavam todos na Gaúcha, o Nando Gross, o Cláudio Cabral já falecido, o Marco Antônio Pereira, o Mário Lima que trabalhou em Santa Catarina há muito tempo, enfim. Mas Só medalhão, Mas é né? diferente, só medalhão. Então assim, cara, chegava num restaurante, não tô de novo, o cara não vai pagar o restaurante, mas assim, não é... Mas era, vou ser jornalista, vou comer mas Não, eu vou trazer pro campo. Calma, eu vou trazer pro Tu campo. chegou mas a assim, mas, trabalhar cara- com o Sérgio Couto? Cara, eu peguei o Sérgio Couto assim na... Esse é maluco, na transição? Cara, na transição, mas Esse é um é cara maluco. maravilhoso. Mas Foi nosso eu sei, eu convidado aqui. acompanhei assim, o Sérgio, ele foi inovador, né, cara? Porque ele fez uma linguagem mais de FM no AM, assim. Verdade. Mais magro do Bonfa, assim, ele tem um estilão meio magro do Bonfa, né? tem. Um sotaque de gaúcho, de Porto Alegrense bem carregado. Eu gostava muito. Ele fazia uma dobradinha com o Nando Gross também. Eu adorava quando o Nando chamava ele. E ele é um cara de muita Muito qualidade. espirituoso, né? Muita qualidade. Mas, Cara do assim, bem. pra encerrar assim, a parte do futebol gaúcho, nem no Bento Freitas, que a torcida do Brasil lá, fosse tranquilo. Cara, não, sério. Não teve, então. Cara, eu me lembro de levar assim, foi engraçado, né? Mas aqui, eu me lembro de levar uma copo de xixi aqui no Schlemper, lá em Joinville. Ernestão. No Ernestão, né? No Ernestão. Sim. Né? Cajaí também. Jogo em Brusque, no Augusto Bauer, cara. Complicado. Cara, complicado, porque tu tá. Hoje em dia mudou tudo, Deu uma melhorada, eu acho. Cara, não, assim, ó, tu ficava 1,5 metro do alambrado. Claro. E Cara tu da capital, era au na capital o jogo todo. tu saiu- E tu ali, saiu- e eu não respondia, porque se vira pra responder, tá ferrado, Não, né, cara? Tu saiu do esporte em 2006, você falou, né? Eu comecei a sair com o início da TV Com, assim. Sim, então nós estamos falando que tu pegou ainda o acesso à Série A de Santa Catarina com o Figueirense, né? Eu do Abimael?
Sim, 2001. Carlos, Eu era o repórter do gol do Abimael. Me conta essa história. Me conta essa Eu história. era o repórter do gol do Abimael. Tava pouco molhado naquele dia, Pô, Renato. cara, aquele jogo foi demais, Foi. cara. Aquele jogo foi demais. Histórico, né? Aí, Era tu, cara, o Paulo Branco na o Paulo cabine. Branco me chamou no gol, cara. O Paulo Branco me chamou no gol. Tu fosse atrás do Aquele Abimael o lá, tempo todo lá? A sacanagem quando mostram o lance, só fala, de Abimael. Pô, mas chama o repórter. Depois, Que azar, porque essa narração pra torcida do Figueirense É emblemática. super famosa. É famosíssima, cara. E que- Famosíssima. Não, o Abimael dá a volta aqui e quando volta, encontra o Renato Igor do outro lado. É isso? Basicamente Cara, isso. não, eu entrevistei Ai, todo ai, mundo ai. ali, foi muito legal. Eu tava fazendo o... Foi um jogo interessante de ser feito, né? Porra, cara, aquilo Conta ali um pouco desse jogo aí, Renato. aquele jogo foi demais. O técnico do Caxias é o Ernesto Guedes, né? Lembra disso, né? Fazedor de rolo, esse Cara, esse Guedes. cara deu um tiro na mão, pra ter uma ideia, né? No Rio Grande do Sul tem uma história dele que ele deu um tiro na própria mão. Por quê? Ah, loucura, cara, loucura. Não, Falei, ele era doido, desequilibrado. doido. Acidente. Acho que é doido. Não, o Ernesto Guedes, a manchete, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, quando o Inter, o Grêmio... É como se fosse um cara para... Um mobilizador, assim, o Celso Roth da... Digamos assim... Um Lisca Dos hoje. tempos um Lisca idos. hoje. A manchete era assim, ó. Tipo, Inter ou Grêmio contrata Ernesto Guedes e incendeia o gauchão. É. Sabe? O cara chegava arrebentando. Mas eu me lembro, cara, de uma passagem desse jogo, tava meio chuvoso, tava chuvoso, Pô, né? chovia pra Tava caramba nesse dia. E aí eu tava ali no vestiário do Caxias, esperando a chegada do Caxias. Então, o que é muito normal, a gente fica esperando, cara, chega a delegação, os caras dão aquela reconhecimento do gramado e tal, aquela caminhadinha, umas entrevistas ali e tal, e depois voltam. E aí havia uma indefinição na equipe do Figueirense. Tinha uma dúvida de quem é que ia jogar, um ou outro jogador tava em dúvida. Aí eu cheguei no Guedes, perguntei pra Guedes o seguinte, eu tenho essa dúvida no Figueirense, quando eu comecei a fazer a pergunta, tem essa dúvida no Figueirense, muda pra ti, se jogar esse, jogar aquele, não quero nem saber quem é que vai jogar no time deles. Não quero nem saber quem é que vai jogar no time deles. Sensacional. É o futebol. Cara, é folclórico isso aí, né? É o futebol raiz, né? Raiz, Esse é o E futebol aquele raiz. dia foi raiz, que Cara, chovia aquele- mas, cara, muito. mas- E a invasão? A invasão, a percepção que eu tive... Porque o Figueirense ia classificar o natural ali, né, cara? Já tinha feito o gol, né? Isso. Quando houve a invasão, eu disse assim, putz, mas que cagada. Na hora me caiu a ficha. Claro. Falei, mas que cagada, cara. Isso vai judicializar tudo que o Caxias queria, vai dar uma merda. E foi E o que aconteceu. deu, né? E deu, né, cara? Só Foi pra uma lembrar, cagada. o Figueirense perdeu os pontos do jogo, perdeu toda a renda e perdeu 2 mandos de campos da Série A do ano seguinte. Não foi naquele ano que o Caxias também fez um cai-cai? Mas Foi mesmo na assim- ressacada, no mesmo quadrangular. No mesmo quadrangular, Mesmo né? assim subiu. Mesmo assim subiu. Com justiça. Não, sem não. clubismo, presidente. Quero saber se- Tecnicamente falando. Eu não sou jornalista, Ele Renato. não precisou dos pontos do jogo Não, para subir. Mas o gol não foi tirado. O gol não foi tirado. O gol, tá, exato, o exato. mais um do gol foi que salvou o Figueirense. Isso é nas decisões judiciais desportivas assim sim. que o gol não se tira. Ah, Tu tira os pontos, mas Privilegia o o gol, resultado de campo. Tanto é que privilegia o resultado de campo, tu tira Foi 1 a as 0, consequências. 1 a 0. 1 a 0. O gol do Abimael, cabeça pra Cara, trás, assim. foi um jogaço. O juiz era o Alfredo Loebling, de São Paulo. Eu vi recentemente uma entrevista no programa da Band e, claro, aquele Decílio, não? Um repórter... Nivaldo. Isso, ele um Isso. senhor já... Parece um padre. Esse. Me bom lembra um entrevistador. pouquinho o amigo. Não, daqui a 15 anos, talvez. E ele, claro, um certo momento, ele pá. E aquele jogo, Figueirense e Caxias, então ele conta que, inclusive, ele não encerrou o jogo, foi pro tribunal, coisa e tal, e o Armando Marques era o diretor de arbitragem da CBF. Conta a lenda, né? Que- Mas o Na Alfredo... versão dele, né? Ok, presidente, eu tô contando o que o Lebelin disse. E disse que o Armando Marques ligava pra ele e falava: ô Lebelin, coloca aí, encerrasse a partida, coloca o apito final. Não, senhor Armando, não encerrei o jogo. E aí deu um rolo, coisa e tal. E aí, por essas influências, a carreira do Alfredo Loebelin foi praticamente encerrada ali. Deixa eu contar, a gente já volta para esse assunto. Deixa eu só contar uma história de rádio que tem a ver com a arbitragem também. Cara, isso eu não faria de novo isso, que eu, enfim, não faria. Mas é o seguinte, de trazer coisas do Rio Grande do Sul, eu não gosto de ficar trazendo coisas do Rio Grande do Sul para cá, porque eu até quando eu vim para Floripa, nessa história assim da rejeição ao gaúcho, no início, que me marcou bastante, no início, no esporte principalmente, em alguns momentos, eu deixei de ouvir rádio, não escuto rádio gaúcha. Eu gosto, conheço, os caras são bons pra cacete, mas não escuto só por causa do sotaque. Só pra não ficar ouvindo o sotaque, entendeu? Porque queria perder um pouco? Claro. Então eu não escuto assim,
de forma cotidiana o Rádio Gaúcho há muito tempo. Há muito tempo. E acho que me ajudou bastante. Aí teve um episódio maravilhoso que foi o seguinte, cara. Foi 2005 aquele lance no Inter e Corinthians, Rodrigo, por pênalti. Tinga. Tu pode perguntar pro professor que ele sabe tudo. 2005. Até a data que o jogo cara, aquilo ali foi uma loucura, né? Então tu imagina claro, no dia seguinte... Não foi absolutamente nada. Não foi nada, né? Segue o jogo, siga na pelota, né? Não, aí no dia seguinte, uma segunda-feira, notícia na tarde apresentado pelo Luiz Carlos Prates e Renato Igor faz o Minuto Esportivo. Porra, 2 gaúchos aí, uma rádio colorados. 2 gaúchos, 2 colorados numa rádio Florianópolis. Não era pra ter trazido aquele assunto daquele jeito e tal, né? Não, e um produtor colorado que ainda tá na emissora hoje, que é o Antônio Neto, que é coordenador de... Antônio Neto, vejo ele no colégio quase toda semana. Isso aí, então, era o produtor. Cara, e ali no Minuto Esportivo foi o Muro das Lamentações. A gente começou a chorar. E eu acho que a gente se exaltou. A gente se exaltou. E o Neto, sacana, sabe o que o cara fez, cara? Cara, o Neto... Deixou rolar 1 minuto. Não, ele deixou... A gente tava falando, aí o Neto me entra pelo comunicador, né? Hoje aqui a gente não tem uma divisória, né? Na CBN ainda tem um modelo... Vocês estão mais modernos do que a gente, né? Isso aqui é um ambiente moderno. Mas o ambiente da CBN é um ambiente de aquário, e aí o operador de som fica do outro lado. E aí tem um comunicador que ele fala no microfone e a gente escuta para quem tá no estúdio mais baixinho. Tá bem. Aí o Neto, no meio daquela choradeira, aquele Muro das Lamentações, o Neto entra e diz assim: Márcio Rezende de Freitas na linha. Era zoeira, né? Era verdade! Sensacional. Era verdade. Era o Produtor árbitro bom, hein? Árbitro da partida. Neto uma agenda ferrada, cara. Produtor bom, hein? Guarda a partida do dia seguinte, cara. E aí? Cara. Aí Quem foi que fechou fez a mal. pergunta? Foi tu ou o Prates? Não, e aí eu acho que eu perguntei, o senhor se arrepende aí do episódio e tal? Nem lembro o que ele respondeu, mas enfim. Mas, cara, eu sei que na hora eu gelei assim, o Neto Márcio Rezende de Freitas na linha. Bom, hein? Mas sabe que eu acabo de receber aqui também um comunicado que estamos encerrando a primeira parte desse programa aí saboroso com o Renato Igor. Primeiro episódio com o Renato. Primeira parte da conversa com o Renato Que Igor. é um episódio. Isso se transforma em um programa. Boa. E teremos outro a seguir. Opa. Correto, professor? Correto, E aí Maurício. vamos falar um pouquinho dessa transição do esporte pro atual e mais outras histórias deliciosas. Vamos lá. Até a próxima. Já e semana que vem, para quem está vendo pelo YouTube. Valeu. Um grande abraço. Abraço.